convidado de hoje é empresário do ramo alimentício, tem um casal de filhos, 3 netos e é apaixonado por orquídeas. Oi, gente! Eu sou a Ana e hoje a gente tá aqui no escritório do meu ateliê da Ana Brigadeiros para gravar mais um episódio do Ana Podcast. Então eu já quero agradecer você que tá aí assistindo, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, porque o convidado de hoje é muito especial, eu tô muito feliz, tô me sentindo muito honrada. É um episódio que a gente já agendou algumas vezes, não deu certo, mas hoje saiu. E eu tô super feliz, acho que vai ser uma conversa que vai inspirar muito a gente e quero que vocês aproveitem muito. Então, seu Geraldo, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de participar também. Que bom. Ô, seu Geraldo, e eu quero, pra quem não conhece o seu Geraldo, é o seu Geraldo da Fiorella, né? Que eu acho que esse virou o seu sobrenome. Virou o sobrenome, né? Eu sou conhecido pelo Geraldo da Fiorella. A gente acaba agregando a marca, né? Sim. Ao nome da gente, né? Vira uma assinatura Vira mesmo, uma assinatura. Né? E o senhor me conta, seu Geraldo, como que começou isso, a Fiorella? Como que começou essa trajetória? Eu não sei se o senhor é daqui de Campo Mourão, se sua família é daqui. Lá atrás, assim, o senhor é daqui mesmo? Não, eu sou de Mandaguaçu, perto de Maringá, né? Eu nasci lá. E eu trabalhei no Banco Itaú, durante 10 anos. E nesse período que eu trabalhei no banco, eu trabalhei em Umuarama, trabalhei em Maringá e trabalhei aqui em Campo Mourão também no Banco Itaú. E quando eu saí do banco, né, em 90 eu saí do banco, 1990, eu tinha vontade de montar o meu próprio negócio. E aí eu comecei a pensar onde que eu iria montar, que ramo que eu ia montar, né? E fui ver loja de presentes, um monte de atividades, né, que eu imaginava que ia ter futuro, né? E eu tinha um parente meu que trabalhava com padaria, né, já há mais de 10 anos, em Cascavel. Aí eu fui lá trocar ideia com ele, conversamos a respeito de padaria, e eu não conhecia nada, como não conheço até hoje nada de padaria, eu conheço de administração, né? Mas eu precisava me associar com uma pessoa que conhecesse o ramo, né? Que fosse o operacional, digamos assim. Aí eu, conversando com ele, eu senti assim, seguro, né, em montar uma coisa com ele, porque ele conhecia do ramo, né? Imaginava, né? E eu montei a padaria, e aí é onde a gente vai montar. E nós fomos ver Marechal Rondon, foi Apucarana, foi ver outros lugares e acabamos vendo aqui em Campo Mourão, que era um lugar que tinha necessidade na época de montar, né? Se a gente voltar lá em 1990, tinha 6 padarias em Campo Mourão. A população não era tão diferente, né? Era na faixa de 80 mil habitantes, né? E as padarias, elas eram boas, mas elas tinham o problema do horário, que elas não trabalhavam de domingo. Durante a semana abria até às 7 horas da noite, fechava. A gente via que tinha uma carência de produtos também, então nós vimos a oportunidade de montar aqui em Campo Mourão, e por isso que a gente montou em Campo Mourão, né? E fomos felizes. Que bom. O senhor fez, então, uma análise de mercado, assim mesmo com ele, né? O senhor pensou em outros segmentos, mas viu que esse tinha essas fragilidades e poderia ser um bom negócio, então. Você também trabalha no ramo de alimentação. Sempre que a gente pensa em montar alguma coisa, a gente pensa nos riscos, e parece que o ramo de alimentação, para as pessoas, parece que é o que tem menos risco, né? É o mais competitivo, né? O mais competitivo, mas muito. Parece que oferece menos risco. Então a gente entra nessa intenção, né, de correr menos risco, né? E eu fui para o ramo de alimentação, né? E na época nós viemos fazer pesquisa aqui e a gente ficou compramos produtos das padarias que tinha, analisamos, ficamos verificando os horários que tinha. Conversamos com alguns clientes que saíam das padarias, né, para ver qual que era os pontos fortes e qual que eram os pontos fracos que as padarias tinham, né? Então a gente percebeu, né? Tinha fila, o atendimento não era tão bom, né? E a gente viu que a gente tinha de entrar com uma nova empresa, com um novo conceito de mercado, não só de produto, mas também de serviços, né?
Eu acho legal o senhor falar isso, porque eu ouço muito quando eu faço curso que atendimento não é diferencial. Porque às vezes a gente vai em algum curso e perguntam, qual é o diferencial da sua empresa? E às vezes as pessoas respondem, o atendimento. E aí quem tá palestrando ou quem tá ministrando o curso fala, mas atendimento não é diferencial, atendimento tem que ser bom. Mas eu sinto como senhor que existe uma falha muito grande no atendimento. Porque eu também vejo aqui no ateliê, as pessoas elogiam muito o nosso atendimento. Elas falam, nossa, vocês atendem bem, vocês dão retorno, vocês mandam orçamento. Então eu percebo que o cliente, ele quer atenção. E muitas vezes ele não tem. E é quando ele deixa de comprar naquela empresa, né? Então, Ana, eu imagino que negócios são pessoas. Negócios são pessoas. E pessoas são relacionamento. Então, eu sempre brinco lá na padaria que a gente vende até pão, né? A gente vende, o que mais a gente vende hoje na padaria é serviço, não é produto, né? E o cliente, ele vai buscar a satisfação dele, onde ele gasta o dinheiro dele, né? Onde ele é bem atendido, onde ele é bem recepcionado, onde ele, né, se sinta bem, né? Sim. Então, eu entendo que, em primeiro lugar, hoje, é o atendimento, né? Porque se você vai numa empresa fazer uma compra e você não é bem atendido, você não volta. Né? Não o produto mesmo. pode ser até bom, né? Pode ter preço, pode ser competitivo. Né? Eu vejo que o atendimento ele é essencial na empresa, no né? comércio, né? Na área comercial. Né? E esse feeling o senhor tinha ou foi aí a partir dessa pesquisa, conversando com esses clientes? Porque Então, o atendimento da Fiorella realmente é muito rápido, é muito ágil, é muito bom. E o senhor, como que o senhor construiu isso? Porque como empresária, eu vejo que tem uma dificuldade para a gente passar essa cultura que a gente quer que a nossa empresa tenha para os nossos funcionários. E o senhor pode falar um pouco para nós como que foi essa construção para os colaboradores entenderem esse conceito? Se foi fácil, se demorou? Então, o mercado está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o mercado. O que eu imagino trabalhar com pessoas é difícil, não é fácil. Né? Mas quando eu trabalhei no banco, eu trabalhava na seguradora do banco. Né? E a gente vendia seguros. Né? E seguro, você imagina, você vende seguro, você vai falar assim, se você bater teu carro, né? Se queimar tua casa, né? Se você morrer, né? Então é só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa, né? E a gente conseguia vender, né? Mas a gente prestava um bom atendimento para o cliente, que ele se sentia seguro em fazer o negócio com a gente. Então eu percebi que eu tinha uma habilidade de tratar as pessoas, né? Aquele trato com as pessoas, eu trabalhava no banco e tinha sucesso no banco, eu imaginava que no meu negócio não ia ser diferente, desde que eu entendesse de pessoas. Eu tinha de cada vez mais aprender sobre pessoas, porque esse aprendizado sobre pessoas é infinito. A gente todo dia está aprendendo, né? Porque cada pessoa é diferente, né? E eu, quando saí do banco, que eu fui montar meu próprio negócio, eu imaginava que a primeira coisa tinha de ser o atendimento, né? E eu tentei, desde o início, que a gente montou a padaria, né? A missão nossa sempre foi a satisfação total do cliente, né? Buscar satisfazer o cliente. E nunca foi com preço, né? Porque a Fiorella, você que está no comércio, nós não somos uma empresa que vende mais barato o pão. Sim. Não somos que vende mais barato o salgado, né? Mas nós prestamos um atendimento de qualidade, um produto de qualidade, né? Então, você tem que tentar encantar com esse atendimento. E a gente fez, desde o início da empresa, a gente apostou muito em treinamento das pessoas. Treinamento. E até hoje nós temos treinamento constante com as pessoas na área de atendimento. Que legal. Eu concordo com o senhor, porque às vezes eu vejo também essa preocupação de muitos empresários. No meu segmento, que eu trabalho muito com essa parte de eventos. E eu vejo muitas pessoas que já começaram negócios e já fecharam. Mas assim, muito mesmo, muito. E eu via uma falha muito grande nisso do preço, porque as pessoas pensam que elas têm que ser competitivas no preço. E isso é uma das coisas que influencia na decisão de compra do cliente, mas não é a principal. Com certeza não é. É o quinto item, mais ou menos, na decisão de compra do cliente. Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, têm capital, têm dinheiro para montar uma empresa. E hoje, para montar uma empresa, não é difícil. Você pega
máquinas, você vai na internet, você vê máquinas, né? Infinidade de máquinas, instalações, então, uma mais bonita que a outra, né? Você pega um arquiteta hoje para fazer o desenho da tua loja, você tem tudo isso. Tem né? acesso a muita coisa Então, as hoje, pessoas que vão montar o seu negócio, muitas vezes ela tem essa preocupação muito grande de mostrar a loja, de mostrar que ela é poderosa, que ela, né? Mas ela não pensa na marca, ela não pensa no cliente, ela não pensa no atendimento, né? Então, essa que é a dificuldade das pessoas, né? Aí o negócio não dá certo muitas vezes porque ela apostou de ter uma máquina de top lá para pôr no mercado, mas não apostou de ter uma pessoa bem treinada para atender aquela pessoa que ia na loja dela, né? Exatamente, concordo totalmente. Que legal. Ô, seu Geraldo, mas então essa parte operacional de fazer mesmo, digamos, botar a mão na massa ali do pão, dos salgados, dos doces, nunca o senhor entrou nessa parte. Nunca fiz. Mas o senhor entende um pouco dessa parte ou não? O senhor sempre daí teve pessoas especializadas para cuidar dessas partes? Eu sempre pensei que eu tinha de ter pessoas que soubessem mais do que eu. Igual você pediu, eu não tenho a formação universitária, eu precisava ter pessoas que tivessem para mim apostar nela, né? Apostar no potencial dela. E eu vim construindo a marca, a gente vem construindo a marca com essas pessoas, né? Que legal. E eu vejo que a grande coisa que a Fiorella fez foi apostar no atendimento e apostar em marketing, né? Que a Fiorella, desde o início, ela foi uma das empresas que sempre teve um desenvolvimento na área de marketing muito grande, né? Hoje tem a internet, hoje tem os canais de comunicação são diferentes, né? Mas na época que a gente montou, existia só a rádio e jornal, né? E as pessoas não apostavam muito na rádio, não apostavam muito no jornal, e a gente apostou. Só que fez uma mídia diferente do que as pessoas faziam, né? A gente fazia promoção, sempre fez promoção direto, promoções diferentes, né? A gente sempre ousou em fazer esse incremento de marketing, né? Para divulgar produtos e serviços. Aquele desejo do cliente comprar o produto, mas também de participar da ação que vocês estavam promovendo, né? E a gente sempre teve a preocupação da gente fazer parte da sociedade, né? A gente ia fazer investimento em marketing para fortalecer a marca, mas a gente tinha de estar na cabeça das pessoas que a gente fazia parte da sociedade, né? E para isso a gente participava de todos quantos eventos que tinham na cidade, baile, festa, de tudo que a gente participava, né? Vendendo ingresso, vendendo convite. As entidades sempre a gente tentou acolher e tentou dar uma resposta dentro daquilo que a gente até hoje sempre buscava então associar a imagem da Fiorella com a imagem do que estava acontecendo em Campo Mourão, né? E isso é uma troca excelente, né? Tanto para a instituição que está promovendo alguma ação, quanto para a empresa do senhor, né? Que legal. Para construir a marca, a gente teve de usar os meios de comunicação na época, mas teve também... não é só você fazer uma propaganda, simplesmente divulgar o produto, o cliente não vem, né? Não. Diz que o cliente, para comprar de você, ele tem de gostar de você, né? Ele tem de gostar de você. Como que ele vai gostar de você? Você tem de mostrar para ele que você, além do atendimento, além do teu produto, né? Você dá um retorno para a sociedade, né? Sim, que legal. E, seu Geraldo, nessa época, em 1990, o senhor já era casado, já tinha os filhos? Já. E como que era conciliar essa questão familiar com a gestão de uma empresa? A minha família ficou 6 meses morando em Mandaguaçu, né? E eu fiquei aqui. E até a empresa ter uma estrutura, e meus filhos estudavam também, né? Até dar certo da gente mudar para cá, né? E a estrutura familiar, quando você monta um negócio e ele começa a tomar muito tempo da tua vida, né? Sim. Você começa a dar prioridade para o teu negócio, né? Então, no início foi bem difícil conciliar trabalho e conciliar a família, né? Mas foi possível. Hoje está mais tranquilo, hoje tem o pessoal que trabalha, tem o pessoal que gerencia, tem meu filho que trabalha comigo, né?
Então a coisa já anda diferente. Já consegue, né? até dividir a carga com eles, então. Nós já estamos em processo de sucessão já. Que legal. E deve ser muito bom para o senhor ver isso, né? O que o senhor construiu passando para dentro da família mesmo, né? É que muitas vezes a gente monta um negócio e a gente acha que o negócio é a gente. E se a gente fizer essa experiência e achar que é a bolacha do pacote, né, não vai dar certo, né? Porque a gente depende das pessoas. Sim. E para a coisa dar certo, você tem que confiar nessas pessoas, você tem que delegar para essas pessoas. E aí a carga vai diminuindo para você, né? Agora, se você quiser sozinho tocar o seu negócio... Não consegue. O até seu para Geraldo, crescer fica difícil, né? Impossível, né? E quantas pessoas tinham quando o senhor abriu a primeira loja? 6 funcionários. 6 funcionários. E era ali na Manuel Mendes de Camargo, no endereço antigo. Era foi duas ali portas, até... 2 portas, uma coisa pequena, mas desde quando a gente já abriu com know-how de produtos e principalmente de atendimento diferenciado, né? E quando que o senhor viu que realmente ali já não dava mais para ampliar, que ali não cabia mais o que a Fiorella tinha se tornado? Então, nós estávamos em 2 portas e a gente estava crescendo, a venda estava muito boa e vagou a esquina, né, as outras 2 portas da esquina, que eram uma loja de material elétrico, e aí nós pegamos as 4 portas, né, e já aumentou, a Fiorella já aumentou ali, né, e a gente começou a perceber desde o começo que os concorrentes, né, eles não tinham como brigar com a gente, porque o concorrente briga com a gente quando a gente vende mais barato. Exato. Né? E tem coisas que não dá para competir, né? Em alguns pontos não dá para competir. Eles ficavam bravos porque o cliente saía deles e ia vir pagar mais caro com a gente. E ainda pagava mais caro, né? Ai, eu entendo. Então não tinha essa concorrência. E no início houve até um bloqueio. Tinha o Laticínio Mourão aqui, que na época era só eles que vendiam leite para a gente, né? E a gente começou a vender e a gente começou a aparecer, a marca começou a aparecer, começou a crescer. E aí os mercados daqui, né? Na época tinha o Iguaçu, o Catarinense, o São Miguel, né? Todos eles já se foram, né? E esses mercados, eles começaram a fazer uma pressão muito grande em cima do laticínio para que eles não entregassem leite para nós. Meu Deus. Né? E uma padaria, ela tem de vender leite. Algumas coisas sempre aconteceram e nunca mudam, né? Se a gente for ver umas pequenezas assim. E a padaria sem leite era difícil, Meu Deus. Né? Hoje tem a caixinha, de primeiro era só aquele leite no saquinho, né? E aí eu tive de começar a fazer alguma coisa assim para não deixar faltar leite. Eu ia no mercado, né, os pacotes estavam todos lá, eu pegava o carrinho, comprava o leite no mercado, enchia o carrinho. O laticínio não entregava para mim, mas eu tinha leite, né? Eu não deixava ficar sem, né? Então são as coisas que a gente vai aprendendo, né? Que não adianta, né? Quando a empresa ela vai dar certo, não adianta. Vai dar certo, não tem. Eu vejo muito que tem quase que uma obstinação, mas num sentido bom, porque a gente passa por dificuldades durante toda a caminhada, né, seu Geraldo? Eu imagino que hoje o senhor tem outros desafios, outros problemas, outras coisas, né, questões assim para lidar. Mas eu acho que isso é uma coisa que nesses meus 9 aninhos de Ana Brigadeiros, porque eu comecei vendendo na faculdade, era uma coisa assim que eu só queria juntar dinheiro para uma viagem. Eu não imaginei que ia se tornar o que se tornou. Mas desde o primeiro dia que eu levei, eu já fiz o melhor que eu podia fazer. Então eu vejo que por isso deu certo, sabe? Eu sempre tive essa preocupação também de fazer muito bem feito. E eu percebo assim que alguns percalços que tem não vão me impedir de chegar onde eu quero chegar. Eles podem atrasar um pouquinho a gente, podem criar um caminho diferente do que você imaginou que seria. Mas ele não vai ser capaz de te parar, né? Então, durante esses 30 anos que a gente teve muitos momentos difíceis, né? Mas isso aí dá resistência para a gente, né? Nos dá experiência, nos dá resistência. Hoje a economia, a gente está sentindo algumas coisas na economia, mas a gente passou muitos perrengues, né, de planos, né, que tinha confisco de dinheiro, mudança né, inflação mesmo. Nós pegamos uma inflação na época lá de 70%, 80% ao mês, né, era coisa terrível, né? Mas você supera, né? Você supera.
E eu vejo que tudo isso aí, ele dá combustível para a gente ser melhor, né? Quando você consegue canalizar a energia e converter ela, né, para uma força e não para se abater, né? Ela nos dá combustível. Mas teve alguma situação, algum momento que o senhor se abateu muito e falou, eu acho que não, eu acho que eu vou deixar, eu não quero mais isso? Teve algum momento que isso aconteceu? Nenhum momento. Mas tiveram momentos de muito cansaço que o senhor falou, peraí, deixa eu parar um pouco, ou não? O senhor não cansou nunca? Não, eu sempre tive... Sempre foi obstinado mesmo. Eu vejo que teve a pandemia, que foi a dificuldade que ninguém esperava, ninguém sabia como lidar, né? Verdade. Mas você vai buscar a superação, né, em tudo, né? Quando você tem um desafio, quando você tem um norte, né? Você busca e eu acho superação. Que uma coisa que motiva também, né, seu Geraldo, é que tem outras pessoas que dependem da gente, né? Não assim, não é num sentido ruim que eu falo, mas a gente tira a motivação porque você fala, não, eu tenho os clientes para honrar, eu tenho os meus funcionários para honrar, eu não posso parar. Então, a gente cria um caminho novo para continuar trabalhando, né? E eu sempre acreditei que a coisa vai sempre evoluir, que sempre vai dar certo. Eu também acredito muito nisso. Eu vejo as pessoas falando, não, porque vai mudar, que vai dar não sei o quê, no tempo da pandemia mesmo, né? Agora vai quebrar todo mundo. Nossa, a gente escutava coisas horríveis, né? E não é assim, não é assim. A gente tudo tem jeito, né? Tem jeito da gente superar, né? Eu também penso isso. Eu falo, tudo sempre melhora. Se a gente se mantiver em movimento, as coisas sempre vão melhorar, né? A gente só não pode parar. Não pode parar. Se parou, né? Parou é atropelado, né? E eu vejo que do futuro também, as empresas cada vez têm de ser mais qualificadas. Não vai ser o maior que vai engolir o menor, não é isso, né? Eu falo que é o mais rápido que vai engolir o mais lento, né? É verdade. E é no conhecimento, é nas habilidades, né? Eu acho que é por aí. Que legal. E o senhor comentou, na verdade eu falei, né, no começo ali na introdução, que o senhor gosta muito de orquídea. Essa parte que o senhor gosta, assim, de mexer com as orquídeas, como que é isso? É um hobby? Quando que começou? Eu, em 98, 99, eu tive uma depressão, né? E pela pressão que estava na época tal, e aí eu tive uma depressão e aí eu comecei a ter de buscar alguma coisa que me desse satisfação pessoal, né? Porque eu não sou de beber, não sou de ir no boteco, não jogo bola. Que né? bom! Não, bola sou muito caseiro, né? Bem. Sou muito caseiro. E aí eu comecei a cuidar de orquídea e comecei a gostar, né? E a orquídea é o carinho que você dá para ela, é o cuidado que você dá para ela. A vida é assim, né? E a orquídea é interessante, né? Que você vai cuidando dela e ela vai dando o resultado de acordo com o carinho, com a atenção que você dá para ela, né? Que legal. Eu falo que a gente conversa com as plantas, né? E duro que ela responde. Sim, é verdade. Eu vi uma vez um estudo que falava sobre isso. Colocaram algumas... Eu não vou saber falar de quem que era o estudo, nada. Mas eu lembro que eu vi o vídeo, assim, colocaram várias crianças numa sala e um grupo de crianças fez carinho, conversou e falou que era bonita a planta. Não era uma orquídea especificamente, eram plantas. E um outro grupo, numa outra sala, entrou e bateu, e puxou, arrancou pedaço e tal. E a diferença, depois de um período que eles analisaram desses grupos de plantas, era, assim, absurdo. As plantinhas que tiveram esse carinho das crianças, elas desabrocharam e ficaram lindas, cresceram. As outras, a maioria morreu. Então, essa energia, eu acho que passa, né? A orquídea, como a maioria das plantas, são assim. Se você der tudo para ela, ela não dá flor. Se você der adubo, se você der água direta, ela vai ficar viçosa, vai dar folha bonita, tudo, mas muitas vezes você tem de estressar ela também. Você tem de estressar ela, aí você estressa ela faltando uma rega, faltando alguma coisa para ela reagir, assim. Né? E ela imita a vida, né? Que interessante. Se você pegar uma pessoa e der tudo para ela, é verdade. Ela vai se acostumar e não vai, né? Que legal. E o senhor tem muitas orquídeas? Eu tenho orquidário, eu já tive bem mais orquídeas, né? Aí eu tinha a casa que eu morava e eu fui para um apartamento. E aí não deu mais para ter o mesmo cuidado que todo dia eu tinha, né? Então eu tenho na chácara, mas não tenho mais o tanto que eu tinha. Eu cheguei a ter aí 300, 400 orquídeas, né?
E hoje eu tenho pouco Um pouco menos, né? E todo dia o senhor precisa cuidar delas? Não? Não é todo dia? Uma vez por semana, Ah, né? então não é uma planta assim que demanda de um cuidado extremo. Dá pra viver, fazer as outras coisas, trabalhar e cuidar dela. Dá. Ô, seu Geraldo, e com certeza o senhor não lembra, mas eu participava do Conjove há uns 5, 6 anos atrás. E eu lembro que uma vez o senhor foi dar uma palestra lá pra nós e o senhor falou, eu amo frase, eu amo, adoro, assim, frases que me marcam, eu sempre anoto. Eu posso estar ouvindo alguma coisa na TV, pode ser um filme, uma novela, uma entrevista, se eu gostar da frase eu anoto, porque eu falo, isso me dá sentido em algum momento. E às vezes eu volto nessas frases que eu anoto e fico lendo elas pra me dar essa força, né, quando eu preciso. E o senhor falou assim, que um corpo fraco não aguenta um corpo fraco não aguenta uma mente forte. E eu achei muito, muito maravilhosa essa frase, porque eu pensei assim, meu Deus, às vezes a gente pensa tanto, na época eu ainda tava assim, saindo da faculdade, e muito essa questão de estudar, estudar, estudar. Aí eu falava, gente, é verdade, se você não cuida do físico, como que seu físico vai aguentar o que sua cabeça quer? E eu sou uma pessoa muito acelerada, eu tenho muita ideia, eu penso muito. Aí eu acho que às vezes eu canso meu cérebro e não materializo tudo aquilo que eu pensei. E aí eu falo, gente, como é importante essa frase, né? E eu gostei tanto dela. Esses dias eu postei ela no Instagram, coloquei lá que foi o senhor que falou. E eu queria perguntar isso, se a orquídea pro senhor é esse cuidado que o senhor tem de assim, peraí, deixa eu relaxar minha mente um pouco e tal. É o meu tempo. É o seu momento. É o meu momento. E acho que a gente tem que ter o momento da gente, né? Eu gosto de, em casa, de escutar uma música, eu gosto de ler, né? Eu leio bastante. E acho que é o momento da gente, né? Da gente refazer as energias e até a mente, né? Se equilibrar, né? Equilibrar. E o senhor faz algum exercício assim? Faço. Eu faço academia 2 vezes por semana. E o senhor gosta? Gosto. Eu vejo que é o cuidado. A gente é uma roda, né? Então a gente precisa ter várias coisas para ter o equilíbrio, né? E uma delas é esse cuidado. Esse cuidado. Mas né? para mim faz muito sentido, porque eu percebo que quando eu não tô. Agora eu voltei na academia. Eu fiquei quase 1 ano sem treinar. E eu adoro ir na academia, eu amo. Porque parece que é um momento que o meu corpo entende assim: agora você tem que fazer força aqui. Você não vai ficar pensando em outra coisa. Desliga, né? Parece que desliga. É essa sensação que eu tenho. E aí eu fico. Eu falo assim: a academia me faz baixar a bola. Se eu chego lá assim, ai meu Deus, meu Deus. Eu saio, eu falo, meu Deus, gente, calma, vai dar tudo certo. Tem dia que é duro pra ir, né? Mas depois que a gente vai... A minha dificuldade é conseguir sair do ateliê, porque parece que sempre tem alguma coisa pra eu fazer, alguma coisa pra eu responder. Eu faço de manhã, eu vou de manhã, eu também. Depois que eu vou trabalhar. Mas, nossa, é muito bom. E aí eu sempre lembro dessa frase do senhor. E assim mesmo é a religião, né? É a alimentação, tudo a gente tem que ter equilíbrio. São pilares que a gente tem que ter na nossa vida. Pra roda ficar... Que legal. Em movimento, né? Ô, seu Geraldo, eu queria perguntar pro senhor, porque são 30 anos de história já, né? E quando a gente tem uma empresa que produz algo, a gente tem essa preocupação de manter um padrão. Porque o cliente que vem hoje, o cliente que vai semana que vem, o cliente que vem daqui 1 ano, às vezes passou de outra cidade ali, ele vai registrar uma memória afetiva de um sabor que ele consumiu ali e ele quer aquele sabor de novo. Como que fica esse cuidado? Porque o senhor comentou que tem pessoas na operação, né? Como que o senhor passou isso para eles? Gente, ó, a gente tem que ter um padrão, tem que ser o mesmo sabor. Como que ficou isso? Então, todos os produtos que nós fabricamos, padaria, confeitaria, restaurante, todos eles têm uma ficha técnica do produto. Então, além da descrição do produto que vai, tem como que deve ser feito e é seguido a regra, a risca, aquelas informações que tem ali, né? E se algum produto sai fora daquele padrão, a gente já descarta e não vai para frente, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande com a qualidade, né? Nós temos... Os produtos são fabricados, depois eles passam por um departamento antes de ser embalado, antes de ser... para verificar como que está, desde a aparência, tudo isso aí, né? E hoje, o senhor começou com 6 pessoas na equipe. E hoje, quantas pessoas são? Tem 108 hoje. Nossa, tudo lá dentro do prédio novo. Meu Deus, e são quantos setores? Ele tem a padaria, confeitaria, bistrô, tem restaurante. A gente tem muita coisa, né?
Da mercearia. Compras, estoque, deve ser uns 10, 12 setores, é muito grande. E o senhor comentou que já tá ficando apertado lá, é verdade isso, gente? Meu Deus, tem quantos anos a loja nova? A loja nova fez 1 ano em abril, né? Meu Deus! É assim que é bom, né, seu Geraldo? Essa semana passada passou uma pessoa ali, ele é cônsul da Espanha. E ele passou na padaria, aí me chamaram lá, eu fui lá conversar com ele, ele falou assim, eu estou preocupado com o tamanho do problema que você tem aqui. Mas qual o problema? O problema é de trazer gente, encher gente, a padaria desse tamanho, né? Eu vejo que é gostoso esse desafio, né? Da gente ter uma loja daquele tamanho e ter de fazer ela funcionar, né? Ela tem de funcionar, né? O empresário, ele tem um desafio diário, realmente, de não parar. Porque se a gente para, é igual o senhor falou, se a gente para, a gente é atropelado, a gente é engolido pelo mercado, não dá pra parar, né? Eu acho assim que eu não tenho filhos, não sou casada ainda, mas às vezes eu comparo, pode ser uma ignorância muito grande, eu não quero desrespeitar quem já tem filho, mas eu falo, pra mim é muito similar a dedicação que você tem que dar pra um filho, pra uma empresa, porque parece que aquilo vai te consumir e um resultado você fica feliz, você fica renovado e você começa tudo de novo, por mais cansado que você esteja, né? É boa a comparação, eu vejo que é a vida da gente, né? A empresa da gente é a vida da gente, né? A gente fica feliz quando acontece coisa boa, igual você falou, e quando tem alguma reclamação também, né? Que é muito importante. Ia perguntar isso, como que o senhor lida com reclamações, com críticas? Eu vejo que é muito importante quando o cliente fala para você, né? Então você tem de acolher muito o cliente que vem reclamar para você, porque ele sinal que ele gosta de você, né? Se ele não gostasse de você, ele simplesmente para de comprar. E fala mal para os outros, né? E a gente que lida com muitas pessoas, tem pessoas, a gente é assim, tem dia que a gente está bem, tem dia que não está bem. E as pessoas que estão na área de produção, principalmente, tem dia que também não está bem. E pode acontecer do produto não sair tão bom, ou sair com algum defeito, algum problema de produção, né? E aí a gente tem de reparar o erro o mais rápido possível, né? E não tem aquele, não, o senhor quer que troca? Não, o cliente reclamou, tem que trocar, né? Tem que trocar, né? Mas eu penso isso também. Eu falo até que um bom profissional, você não conhece ele só porque ele entregou um bom serviço. Você vai conhecer de verdade a empresa ou o profissional quando tem problema. Que você vai ver como ele vai responder aquele problema, como ele vai resolver aquele problema. E a gente tá suscetível, né? Eu sofro muito, assim, quando alguma coisa dá errado. Porque eu falo assim, meu Deus, tipo, a pessoa pode ficar chateada. Porque no nosso caso, no meu ateliê, a gente lida sempre com encomendas. É sempre assim, o aniversário, o casamento, o batizado, um chá revelação, se é menininho ou menina quando a mãe tá grávida. Então, são momentos muito especiais. Então, a gente cuida muito, porque a gente não pode ligar pro cliente e falar, amanhã a gente te entrega. Tem que ser na hora, né? E vocês lá também tem essa parte, né? Então, nossa, é muito delicado. O correto diz que a gente acertar mais do que errar, né? E aí fala assim, errar é humano, não acertar é humano, né? Verdade. Acho que é acertar é humano. A gente acerta muito mais do que erra. Sim, os erros são menores, mas eles ficam na nossa cabeça, né? Ficam, né? Mas a gente não pode se penitenciar porque vai acontecer, né? A gente vê uma indústria de carro, né? Ela fabrica o carro em série, né? Aquele carro já faz 10 anos que está sendo fabricado, assim mesmo sai com problema. Exatamente. Né? Então vai ter erro. O que a gente tem de fazer é ser rápido na resposta e a gente entender que o cliente está sendo amigo da gente, não está sendo. Muitas vezes a pessoa que recebe uma reclamação, uma crítica, ela entende como se fosse para o pessoal. É pessoal e não é, né? É para melhora da empresa, é para melhora do processo, né? E às vezes uma coisa que você jamais perceberia o seu cliente te traz, né? Então a gente tem que estar aberto a feedback, né? Eu gosto bastante, é uma coisa que eu vejo que o que a gente consegue melhorar é por ouvir muito feedback. Correto. A gente sempre tem o hábito de pedir aqui, entrega encomenda e manda já mensagem. E aí, você gostou, deu tudo certo, a quantidade foi suficiente. Até pra gente ter um parâmetro também, né? O pessoal tá comendo bastante doce, tá comendo pouco. Então, é muito importante esse retorno. O pós-venda, ele é muito importante. É muito importante pra gente sentir até o cliente, né? Dar a opinião dele sobre o produto, sobre o serviço. É muito, muito bom, né? Sim. Ô, seu Geraldo, e os processos lá são assim, o senhor tem muitas máquinas ou a maioria ainda é muito manual? Porque eu vejo que esse trabalho de confeitaria, panificação, que eu
entendo assim um pouquinho, né, perto do senhor, é muito manual, né? A gente tem muitas máquinas, mas ainda assim a gente tem muita coisa manual. Lá é assim também? Confeitaria é bastante manual, né? Confeitaria. Já padaria já é mais industrial. E outra curiosidade que eu tenho, quando o senhor vai comprar as máquinas, são os próprios colaboradores, o chefe de produção ali que vai orientando o senhor, ou o senhor pega com a empresa que vende uma orientação? Então, a gente tem que estar antenado sobre as inovações de mercado, né? Que está surgindo muita coisa nova, né? Então, participar de feiras, e a gente tem bastante ligação com a indústria quando tem algum produto, ela traz para a gente testar ou passa informação, né? E a gente tem que entender que o negócio da gente ele vai mudando, né? Principalmente na área de fermentação, na área ela está mudando bastante. Toda hora, né? Está mudando bastante rápido. Que legal. Eu gosto também de feira, porque como eu sou formada em turismo, e eu não tinha, assim... De verdade, eu nunca imaginei que eu ia ter uma empresa e muito menos no segmento que eu tenho. Nunca pensei. Eu achava que ou eu ia trabalhar para alguém ou que eu passaria num concurso público, porque é a realidade da minha família, né? Então eram os exemplos que eu tinha. E eu acho que eu até demorei muito para assim entender que eu realmente quero ser uma empresária, que é isso que eu quero para minha vida. Porque é difícil, é meio que você se joga no mar e você tem que nadar. Tipo, você não tem opção, né? Não tem, ai, gente, eu tô doente, vou ficar em casa, eu quero, sei lá, trocar de emprego, vou procurar vaga em outro lugar. Uma jornada muito solitária. Então, acho que a gente se inspira muito em quem já tá nesse caminho, né? Parece que é fácil ser empresário, Nossa, né? eu falo, gente, meu Deus do céu. Difícil, eu falo, eu às vezes brinco, eu trabalhava na CVC, né? E aí, quando eu fui pedir demissão, foi bem difícil, porque eu gostava muito de trabalhar, eles são maravilhosos lá. E eu também tinha muitos sonhos nessa área, né? E aí, às vezes, eu já falei pro Marcos assim, Marcos, se eu quiser voltar, você me contrata. Às vezes eu falo pras meninas aqui, pelo amor de Deus, gente, eu vou ver se o Marcos me contrata de volta. Porque tem dia que você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode, né, acontecer tanta coisa. Mas eu falo isso assim, pra fazer um drama. Dali 2 minutos eu já tô pensando, gente, as coisas de Natal, cadê a embalagem de Natal? A Páscoa, meu Deus, o casamento de não sei quem. Eu já tô assim, sabe? Não dá tempo. Não dá tempo. Na Bíblia tem um lugar que fala o seguinte, que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Nossa, é verdade. Né? Então a gente tem que sempre olhar para frente, sempre, né, buscar o horizonte, cima, né? Senão a gente vai tropeçar, né? Mais um ensinamento do senhor que eu vou guardar. Eu vejo que ser empresário é muita responsabilidade. E a gente, antigamente, quando a gente entrou há 30 anos atrás, a rentabilidade era muito boa, era muito maior do que é hoje, né? A rentabilidade ela vem caindo e a gente tende, para ter uma rentabilidade mais ou menos hoje, você tem de ter uma qualificação, você tem de buscar inovação, você tem de buscar um monte de coisa, né, para melhorar a tua rentabilidade, porque se for fazer o trivial hoje, a rentabilidade... Mas no ateliê, seu Geraldo, desculpa te cortar, mas eu tava, assim, numa fase que eu trabalhava dia e noite. Como o meu ateliê é em casa, não via resultado nenhum. E aí chegou num ponto que meu namorado falava assim, tá, amor, vamos se organizar aqui, porque a gente tá pensando em casar. E aí ele falava, gente, mas cadê? Você não tem R$1 guardado? Daí ele falava assim, mas o seu avô não tinha te dado um presente? Deu, mas eu comprei leite moça. Tudo virava leite moça. Qualquer R$1 que eu tinha virava em leite moça. Dele, não, mas tá tudo errado. E ele entende um pouquinho, assim, de contas, ele já trabalhou com essa parte de análise de mercado, então ele entende um pouco. Ele falou, amor, isso aqui tá tudo errado, a gente precisa de alguém que entenda dessa parte, né? E aí foi quando eu fui contratar uma consultora de alimentos, que é a Maressa, nossa consultora no ateliê, e eu falo que ela me salvou. Eu não consigo, assim, imaginar se eu não tivesse tido acesso a ela, o que seria. Né? E naquele momento eu falei assim, como que eu vou pagar essa mulher? Tipo, eu só pensava isso, porque eu não tinha, assim, eu falava, meu Deus do céu. E eu sempre tive muito medo assim, porque eu vejo muitos empresários que eu conheço que, as coisas vão ficando apertadas, pega um empréstimo, pega outro, e de repente já não tem mais o que fazer e precisa fechar. E eu morria de medo de pensar nisso acontecer, né? E eu falava, gente, mas o meu ateliê já é na minha casa, eu já tenho custos que eu consigo reduzir por ter o espaço em casa, o que tá acontecendo? E aí ela veio, aí eu tive que abrir tudo pra ela. E no meu segmento, eu vejo que isso é muito comum de confeiteiras, ter muito apego com receita, com as formas de processo.
pra você abrir uma ficha técnica pra alguém, meu Deus do céu. Porque existe, assim, uma competição muito desleal, sabe? Às vezes as pessoas que se passam por cliente, tentam copiar. Eu falo que são coisas muito pequenas, que não dá pra você parar nisso, porque senão você não cresce nunca. Mas eu tinha ainda aquele medo, assim. Daí eu falava, gente, como que eu vou abrir todas essas informações pra ela? Aí eu lembro que ela ficou 3 meses aqui, eu não passava nada. Maressa, me ajuda com não sei o quê. Maressa, me ajuda com não sei o quê. E não passava nunca. Aí ela sentou um dia comigo e falou, Ana, faz 3 meses que eu tô aqui, o nosso contrato tá acabando e eu não fiz o que eu tinha que fazer, que eram as suas atualizações de ficha técnica na parte de precificação. Então, ou você me passa as coisas, ou a gente não tem como trabalhar. Aí eu fui, passei, falei, então a gente vai fazer desses doces aqui. Eu nem passei de todo o cardápio, porque eu falava assim, meu Deus, vai que essa mulher pega minhas receitas. Bem louca, né? Daí passei pra ela, seu Geraldo do céu, quando ela trouxe o computador e abriu aquelas planilhas. E ela falou, calma. Ela só falou assim, calma que eu vou te explicar. Mas primeiro eu vou te mostrar como é que tá a sua margem de lucro hoje. E ela, pra fazer isso, além de eu passar as informações pra ela, ela ficou aqui e ela conferiu tudo que eu tinha passado. Então ela me fez reproduzir todas as receitas, ela cronometrou tudo, ela pesou tudo certinho. Meu Deus, quando ela abriu, só de lembrar, me dá uma palpitação. Era, assim, nossa margem de lucro. Começava em menos 6% e ia até menos 28%, Nossa. 29%, uma coisa assim. Pagando pra trabalhar. Quando eu vi aquilo, eu juro, eu falava, eu vou fechar. Não, Maressa, tudo bem, eu vou fechar, pode deixar, eu vou fechar. Porque meu pai me cobrava muito, meu namorado. Eles falavam assim, gente, mas fique em casa. O meu pai falava, filha, o pai te dá uma mesada, mas isso não é vida. Você não dorme, você não come, você não faz nada, só trabalha. Aí eu falei, meu pai do céu. Aí quando ela mostrou, eu entendi. Eu entendi onde estavam os gargalos, onde estava tudo errado, né? Então eu falo assim, meu Deus, se eu não tivesse tido acesso a ela, eu teria com certeza me lascado. Hoje eu falo assim, eu faço campanha dela pro universo, pra todo mundo que eu conheço. Eu falo, gente, contrata uma pessoa que saiba fazer o que ela faz. Porque eu já tinha feito muito curso, já tinha tentado buscar sozinha coisa na internet, porque hoje também tem muito curso na internet. E eu nunca tinha aprendido a fazer da forma correta. Então, os meus cálculos eram totalmente errados. E aí, eu trabalhava assim, girando dinheiro e pegando um pouco do meu dinheiro e colocava ali, girava e faltava. E assim, então isso que o senhor falou, de ser uma margem cada vez mais apertada, eu percebo. Porque tem 1 ano que ela já tá me acompanhando daí nessa parte. E eu falo assim, Maressa, você vai ficar comigo pra sempre agora cuidando disso. Porque eu não sei cuidar como ela. E aí, essa semana a gente foi fazer uma atualização de alguns itens. E a gente tá lá no vermelho, de novo. Porque a margem é muito baixa. É muito baixo, muito pequeno. E as pessoas acham que a gente ganha fortuna, né? Eu vejo que nós temos um departamento lá só de custos, né? De produtos e serviços. Uhum. E eu vejo que muitas vezes você quer colocar uma margem e tal, mas o cliente não está disposto a pagar aquilo ali, o mercado não está disposto a pagar aquilo ali, né? Então não adianta, você tem de buscar eficiência, você tem de buscar alternativas, você tem de buscar algumas coisas. Eu até falo aqui para as meninas, eu falo assim, gente, a gente assim, são vários pilares e se uma cair, todo mundo cai. Eu falo, Flávia, se você não atender bem, o cliente não vai comprar. Se o cliente não compra, a gente que tá na cozinha não tem serviço. Consequentemente, a gente não paga fornecedor, não faz novas compras. Correto. Então, é assim, um círculo perfeito quase, né? Se uma coisinha cai... E aí eu sempre falo, então vamos levar tudo no padrão correto, porque a gente tem todos esses padrões também. Porque eu falo assim, até o dia que dá erro, por exemplo, deu um problema no atendimento, mas o produto tá impecável, o cliente vai falar, isso foi uma exceção. Eu sei que foi uma exceção. Deu um problema na produção, mas o atendimento foi bem executado. O cliente vai saber que foi uma exceção, porque antes eu sofria muito com isso. Não que fica acontecendo problema toda hora, graças a Deus. Mas eu falo assim, a gente vai aprendendo a lidar. Mas eu percebo que tem essa amarração mesmo, né? De um setor pro outro. Mas o preço, se você faz tudo perfeito e não tem uma precificação correta, você também tá dando um tiro no pé, né? Tá dando um tiro do pé. E eu percebo que não é igual eu falo assim, você ter o maior preço, que quer dizer que você tá tendo a maior margem. Exatamente. Não é isso, né? Porque de repente o teu custo é maior, de repente você compra de uma forma que não é tão boa, né? O jeito que você está montando, né? Sim. O jeito que você está trabalhando.
E muitas vezes, você falou de embalagem lá atrás, né? Embalagem hoje é cara, Caríssimo. Nossa. Então, muitas vezes, a gente quer dar um mimo para o cliente, dar uma embalagem, até mesmo muitas vezes fala assim, isso aqui não é embalagem presenteável, ia ficar legal. Mas aí o você custo, vai ver o custo. Então, exatamente. São detalhes hoje que, né, faz o produto, né, ficar caro. Né? Hoje, assim, a gente já tem sacola personalizada, caixa personalizada, e foi um passinho. Mas as primeiras compras que eu ia fazer, eu falava assim, meu Deus, será que eu vou vender todas essas caixas, essas sacolas? Porque você tem que rodar numa tiragem alta, né? E bancar um estoque. Bancar um estoque que vai ficar ali. Em teoria, ele não tá vendido ainda, né? Por mais que aqui a gente trabalha com encomendas bem lá na frente, mas aquilo não tá vendido ainda, né? E ajuda, né? A embalagem, ela Nossa, muito. É um cartão de visita, né? É um cartão de visita, é meio produto. Eu vejo os clientes elogiam muito. Quando é uma embalagem que eles gostam, eles sempre falam muito bem. Então, realmente faz diferença. Faz diferença. Mas é isso que a gente tem que pensar, né? A conta precisa fechar, senão não compensa, assim. Senão não vai pra frente. E a gente vê quantas pessoas que estão trabalhando, são esforçadas, são dedicadas, tudo, mas não tem o retorno financeiro, né? E acaba desistindo, né? Perde o estímulo do negócio, né? E o produto é bom, o serviço é bom, só que ela está vendendo num preço errado. Não está correto. E às vezes ela não sabe onde achar esse gargalo. Porque é isso que eu acho legal da sua caminhada, seu Geraldo, porque o senhor tinha o know-how da administração, mas o senhor não tinha o know-how da produção. Então, vamos nos unir, né? Vamos atrás de pessoas que sabem fazer isso. E aí que está outro detalhe. Eu já montei outros tipos de negócio. Eu montei, por exemplo, uma empresa que mexia com madeira. Totalmente diferente. E eu fui buscar alguém que conhecia de madeira. Quando comecei a trabalhar, eu falei, isso aqui não é para mim, não. Porque é totalmente diferente o jeito de trabalhar, o jeito de vender, o jeito de calcular, tudo, né? Então, as pessoas muitas vezes montam negócio porque é da moda, né? Ou porque fala assim, não, franquia, qualquer jeito dá certo. Nossa, né? É um grande equívoco. Assim, não, é um equívoco, né? Então, a gente tem que conhecer muito do negócio da gente. Tem que conhecer. E por mais que o senhor não tá lá diretamente na produção, o senhor conhece todo esse bastidor, assim, né? O senhor foi se tem que conhecer os pontos fortes, os pontos fracos da empresa, né? Porque as margens são muito pequenas, né? Não são tão grandes. Quando a gente entrou trabalhar há 30 anos atrás, era diferente. Qualquer jeito você ganhava dinheiro. Hoje não. Hoje não. Né? Mas eu tava calculando esses dias algumas coisas com a Marista dela. Ana, essa caixa aqui você tem que vender 300 e não sei quantos para pagar o salário de uma funcionária. Daí eu falei, bacana, legal, vamos vender então, né? Vamos dar um jeito, porque... Mas tem hora que você fala assim, gente, como que eu vou conseguir... Como que a gente, né? Não eu. Eu falo eu assim porque eu represento ali a figura da Ana Brigadeiros. Mas eu falo assim, meu Deus do céu, tipo, Tem hora que você fala, como que a gente tá conseguindo? Mas consegue, se tiver em movimento. E pro cliente, muitas vezes, não sei se você trabalha com entrega aqui também. Sim. Muitas vezes você vai cobrar uma taxa de entrega e ele não quer pagar. Exato. Ele fala, não, mas é só aqui pertinho. Exato. Mas aquela pessoa tem um custo, né, pra você. Né? Exato. Se ela fizer 10 ou fizer uma entrega, você vai ter que pagar. Você tem que pagar, exatamente. É igual eu falo, se a gente ficar aqui o dia inteiro sem nenhuma encomenda, o custo do espaço da mão de obra ali, a folha de pagamento, tá rodando normal, né? Tá rodando normal. Então a gente tem que fazer o negócio girar também. Funcionar. Tem que fazer funcionar. Aquela preocupação que a pessoa passou para mim, como que você enche isso aqui de gente? É isso aí, né? Esse olhar constante, né? Ô, seu Geraldo, eu queria perguntar também pro senhor, nessa fase da mudança para o novo endereço, com uma nova estrutura bem maior, quando o senhor decidiu mudar? Tudo bem, a gente vai vendo que o espaço está ficando pequeno, que tem muito funcionário, a cozinha tá apertada, o escritório tá apertado, precisa aumentar. Mas a gente viu que teve uma mudança de layout, a logo de vocês mudou, assim, a parte de arquitetura mudou muito de uma loja para outra, né? É esperado isso, eu acho, numa mudança, mas foi assim, como se elevasse o patamar da Fiorella. Como que foi essa decisão? Como que foi planejar isso? Então, quando a gente, lá atrás, em 2010, que a gente fez o planejamento da Fiorella... Então é um planejamento de 10 anos, 11 anos. Que a Fiorella foi planejada lá quando a gente começou a construção do prédio. Que a gente fez a parceria para construir o prédio. Então, a loja foi concebida daquele tamanho, né? E o pessoal falava desde o início, né?
nós temos um arquiteto nosso, que era de Curitiba, e a gente foi ver algumas lojas, conceito que ele tinha feito, e ele falava, rapaz, mas uma loja desse tamanho numa cidade com menos de 100 mil habitantes, né? Aí eu falava O próprio arquiteto meio que desacreditou, assim. Ele questionava. Questionou. Porque a loja, que você ainda não foi conhecer lá, mas a loja tem o estacionamento, tem a loja e tem uma sobreloja em cima, aguardando ainda um crescimento maior, né? Que já está batendo a porta, graças a Deus. E a gente lá atrás, em 2010, quando a gente fez isso aí, a gente já acreditava no potencial da região, né? Que a gente tem hoje 25% dos clientes não são de Campo Mourão, são da região. Que legal. E a gente já tinha feito, nós fizemos uma pesquisa em 2012 sobre mercado, né? E fizemos uma em 2017, 5 anos depois. E a gente viu a necessidade que tinha a cidade, né? De um bistrô funcional, de uma coisa melhor, né? De tudo isso aí. E, inclusive, a gente perdeu o espaço ficando naquela loja que a gente tinha, porque estava uma loja feia, já estava velha. E como a gente ia para uma loja nova, a gente não compensava comprar móveis. Ficar investindo na estrutura antiga, né? Tinha que fazer tudo na nova. E aí essa loja começou a demorar para sair. Era para ter saído em 2018, 2019, e aí atrasou, né? Porque teve a pandemia, antes da pandemia também, teve ali em 2015, 2016, aquele problema da Dilma, aquilo ali também deu uma parada, o prédio também deu uma parada. Então não dependia só da vontade da gente, né? A gente dependia do empreendimento no total, né? Teve de sair o prédio e sair a padaria tudo junto, né? E a gente fez investimento. O investimento que a gente fez ali, a gente sempre acreditou no poder do agronegócio. Eu também acredito muito. O agro, ele é muito forte. Muito. Eu falo, a nossa região, desculpa te cortar de novo, mas é muito próspera por essa influência, né, seu Geraldo? Aí o pessoal fala do lugar, eu tenho amigo que tem Camboriú, tenho amigo que tem padaria em outros lugares, né? Nós estamos no lugar certo para ganhar dinheiro, né? Basta a gente acreditar que aqui tem pessoas de bom gosto, que tem poder aquisitivo, ele gasta, desde que ele vê, né, que você está oferecendo um bom produto, um bom serviço. Né? E a gente fez esse investimento. E a padaria nossa, do jeito que ela está concebida hoje, ela poderia estar em Maringá, em Londrina, em Curitiba, né? É uma padaria de uma cidade de 300 mil habitantes, tranquilo, né? E aí o pessoal, eu participo, a Fiorella participa de um núcleo de panificação. Nós somos em 10 padarias, né, no Paraná. E aí o pessoal vem de vez em quando aqui visitar a padaria e eles vê o movimento, eles ficam bobos de ver, né? Pô, uma cidade desse tamanho, com o movimento que a gente tem, né? Às vezes, seu Geraldo, eu deixo o meu namorado no batalhão e 6h30 abre, eu vou pra lá pegar o meu bauru que eu amo, né? Ou o petisquinho lá de presunto e queijo. Gente, tá a fila lá fora. Mas não é um dia ou outro. Sempre acontece isso. Toda vez que eu passo... Nossa, eu vou na hora do almoço, tá cheio. Eu vou à tarde, tá cheio. Eu vou à noite, tá... Toda hora tá cheio. E eu sinto que teve muita gente que não acreditou na nossa cidade. Muita gente eu não também acreditou. Percebo isso. Aí você pega, por exemplo, vamos por um exemplo aqui, o Supermercado Paraná. Eles acreditaram na nossa cidade e eles dominam a região agora, né? E eles cresceram aqui dentro. Graças e nós tínhamos quantos mercados na época que era daqui não acreditaram. Exato. Não é que não acreditaram. Eles não deram a prioridade para o negócio deles. Então, eles tinham mercado, aí eles começaram a comprar fazenda, investir em outras coisas e ficou a atividade principal deles, não foi o mercado, né? Lojas também, né? A gente vê quantas lojas que tinham boa, que foi feito investimento em outra área e não investido no negócio dele. Eu vejo como se, às vezes, não sei se eu estou errada também, mas talvez pegou o retorno que aquele primeiro negócio estava dando e injetou em outro lugar e não reinvestiu, né? Porque é um reinvestimento constante, né? Então, como o negócio nosso sempre vem dando certo, a gente sempre procurou a prioridade do nosso investimento foi no nosso negócio, né? É como se fosse aquela frase que eu também não sei quem já falou, mas já ouvi muito, que não existe plano B. Só tem o plano A, que é fazer a Fiorella dar certo, né? Dá certo.
Até É dar só o certo. plano A. Eu penso muito nisso. Às vezes algumas pessoas me perguntam, e se não der certo? Mas que bom que você tem sua formação, você tem contato com o pessoal da área de turismo. Eu falo, gente, mas não vai dar errado. Porque eu pensava assim, quando eu saí da agência pra tentar empreender, eu falava, não, eu sou nova, ainda não sou casada, moro com os meus pais, tenho o apoio deles, então eu vou tentar. Se der errado, eu volto. Mas essa questão foi muito rápida, assim, de falar, não vai dar errado. Às vezes eu fico, assim, me auto-boicotando, me auto-sabotando, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então o ansioso, ele faz mil cenários, né? Mas eu falo assim, não tem como dar errado, assim, nossa, a pandemia pra mim foi o marco, assim, principal, porque eu falei... Eu aprendi bastante também. Nossa, seu Geraldo, quando a pandemia estourou, eu lembro que foi assim, eu tinha ido pra São Paulo, fiz um estoque enorme pra Páscoa. Eu cheguei, no outro dia fechou tudo. Nossa. E eu tava em São Paulo, e eu tava com o Leandro também, e a gente viu um monte de gente de máscara na região ali da 25, nas lojas que eu comprava. E eu ficava assim, gente, esses chineses, eles sempre têm alguma coisa, né? Tipo, e eles de máscara, principalmente eles. E eu fiquei assim, mas eu sou muito, assim, eu mergulho no trabalho, eu me afundo mesmo, eu não vejo o que tá acontecendo, eu não sei o que tá passando na TV, nada. Aí eu falei, Jesus eterno, quando eu cheguei, que eu vi o que tava acontecendo, eu falei, eu tô ferrada. Como que eu vou pagar funcionário e esse estoque? Mas eu fiquei desesperadíssima. E aí eu vi que o pessoal ia querer comer mais ainda por estar em casa. Então, a gente teve, assim, em uma semana, todas as noivas cancelaram todos os casamentos, 15 anos, aniversário, batizado, tudo. Mas em contrapartida... O que eu fiz muito rápido? Eu falei, não, eu preciso movimentar esse estoque. Aí a minha mãe até falou assim, Ana, você precisa trabalhar. Se o setor... Aí eu conversei, eu lembro com um conhecido que ele tava morando na China. E eu falei, como que tá sendo aí? Ele falou assim, Ana, aqui o delivery tá explodido. Você não tem noção. Ele falou, não pare de trabalhar, siga os protocolos de segurança porque o delivery tá trabalhando. Aí eu lembro que eu sou muito cuidadosa, então eu fiz algumas tags de como era pra pessoa manusear ali a embalagem. Eu embalei com sacola e deixei esse bilhetinho por fora e falava, tira essa sacola, joga álcool, daí você consome. Pra mostrar, a gente tá cuidando, a gente não quer que ninguém se contamine, estamos trabalhando, mas, né... E aí a gente teve, assim, todo o estoque de Páscoa foi vendido. Eu fiz uma Páscoa prolongada, fui lá na Campoplast e comprei um monte de embalagem a mais. E sabe, eu falei assim, meu Deus, eu lembro que eu falei assim, Deus, obrigada, porque o Senhor me mostrou que realmente é pra continuar. A gente consegue. E aí eu falei, bom, se não parou aí... E daí depois, eu me perguntavam, e agora o que você vai fazer? Eu falei, gente, caixinha de sobremesa. Aí cada semana eu inventava um cardápio de sobremesa pro final de semana. E assim foi indo, sabe? Passou. E aí o pessoal começou a se sentir confortável pra fazer pequenas comemorações em casa e foi embora. E graças a Deus a gente tá firme e forte. Hoje tá mudando, né? Exato. Hoje já tá mudando. Hoje Sim. as pessoas querem sair, hoje as pessoas querem confraternizar. Sim. Eu até falo, seu Geraldo, os eventos que a gente tem atendido, porque eu ainda considero um pós-pandemia, porque no começo do ano a gente não sabia se ia voltar mesmo, né? E, nossa, o pessoal, assim, tá consumindo muito de tudo. Então, o chopp tem que ter mais, os doces da mesa de doce tem que ter mais, o buffet tá se programando com mais comida, porque eu acho que as pessoas estavam com tanta saudade de festa que elas estão, assim, chegando super animadas. A gente trabalha com pizza, com coisas para as pessoas consumir em casa. A pessoa não está querendo mais a pizza em casa, ele quer sair, Sim. ele quer... Agora que pode sair, quer sair. Ver um lugar diferente, ver gente diferente, né? Cansou de ficar em casa. Ô, seu Geraldo, e uma outra curiosidade que eu tenho, eu vou aproveitar para sanar todas as dúvidas. O pessoal que vem de fora, que o senhor comentou que sempre tem gente de fora, o senhor tem esse contato com outros empresários. Tem alguém que propõe comprar a Fiorella ou franquear? O senhor já passou por essas situações? Franquia, eu já atrás, nós tentamos com a consultoria, mas a gente viu que o negócio nosso é muito amplo. E você acha que tem a mesma dificuldade de arrumar pessoas para trabalhar, para ajudar. Graças a Deus, agora a gente está com uma equipe nota 1000, mas sim, é muito difícil. A dificuldade maior são as pessoas. Então, o negócio dá certo aqui porque tem as pessoas trabalhando. Agora, eu montar esse negócio para trabalhar com o número de produtos que a gente fabrica é bem difícil. O que já teve convite para a gente montar em Umuarama, montar em outras cidades, né? A gente já teve convite para montar, mas
no momento a gente ama Campo Mourão. Eu também. A primeira vez que eu fui viajar pra fora do país, porque eu ouvia muito, porque o Brasil isso, porque o Brasil aquilo, porque Campo Mourão é uma cidade pequena. Eu sempre ouvi muito isso. E eu sempre ficava assim, tá, né, não posso formatar uma opinião porque eu nunca fui pra fora. Aí a primeira vez que eu viajei, que eu passei 40 dias fora, quando eu voltei, primeiro aquela sensação maravilhosa de voltar, e daí eu falava assim, gente, como que as pessoas têm coragem de falar isso? Porque, primeiro que Campo Mourão é uma cidade que a gente acessa muita coisa e a gente tá num ponto no estado que é muito fácil ir pra vários lugares. E segundo, que eu falo assim, quando você tá na sua cidade, você sabe onde é a polícia, você sabe onde é o hospital, você sabe onde é a farmácia, onde é o mercado. Quando você tá num lugar diferente, pode ser a menor ou maior cidade do mundo. Você não sabe onde é nada, você não consegue se comunicar. Então, eu valorizei ainda mais a nossa cidade, sabe? E eu falo, eu assim... Ninguém me conhecia, eu comecei a vender na faculdade e hoje eu vejo que tem tantos clientes que conhecem meu trabalho, prestigiam a empresa, torcem pra dar certo, ficam felizes, assim, quando vê que a gente atendeu uma festa muito grande. Então eu vejo que tem, assim, as pessoas, elas tomam como se fosse delas, que é aquilo que o senhor, eu acho que falou. Tipo, elas sentem que elas fazem parte daquela história. É muito gostoso isso, muito gostoso. Legal. E como a gente fabrica uma quantidade muito grande de produto, a dificuldade de montar a franquia seria isso aí, né? De ter a estrutura de pessoas e daí, consequentemente, manter o padrão. Né? São produtos perecíveis. Né? E o senhor tem, assim, tudo é fabricado lá ou tem coisas que são, por exemplo, tem um pão específico que a gente compra de um fornecedor, tem um doce específico que não é produzido na confeitaria, ou é tudo produção lá? Nós temos em torno de 12 pessoas que produzem coisas que são vendidas na Fiorella. Nós temos a Gail, não sei se você conhece, a mãe da Bruna, da Mater, né? Sim, Ela fabrica só para Fiorella. Que legal, já faz mais de 20 anos que ela fabrica para gente. E ela fabrica linha de bolos secos. Que legal. A qualidade que ela fabrica, a constância que ela tem do produto, né, e inovação que ela tem também, fez com que a gente tenha uma gama de clientes que vão lá para consumir o produto dela. Né? E para ela, a gente... Nossa, eu imagino que para ela seja bom, porque ela não tem que fazer aquele trâmite da venda. Né? E a gente sempre... ser parceiro dessas pessoas é fazer... qual que é o preço justo para você? O meu preço justo é tal, eu vou colocar minha margem de lucro em cima e vou trabalhar. Então, não querer matar aquela pessoa... Né? Eu tenho de fazer ela ganhar dinheiro. Porque se ela não ganhar dinheiro, não é interessante para ela. Né? Aí nós temos pessoas que fabricam bolachinhas caseiras, nós temos pessoas que fabricam pão especial, tem um pão de centeio que a gente não consegue fazer, porque ele é colonial, aquele, né, cuca. Né? Nós temos uma pessoa que fabrica cuca, né? Então tem essas pessoas. Ou seja, ainda além dos 108 funcionários, ainda tem alguma geração de emprego 12, indireto. Tem 12 pessoas. E a gente tem pessoa, por exemplo, tem uma pessoa que só fabrica balas de coco, essas coisas, né? Então são coisas que são difíceis de fazer e tem que ter uma mão, né? Exato. Tem que ter Exato, eu concordo. Tem que ter uma habilidade. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas falam, mas você trabalha só com brigadeiros? Daí eu falo, meu amigo, vem aqui um dia pra você ver como é que funciona. Agora no verão, com a umidade baixíssima, a gente fica em desespero, porque às vezes a gente acaba de fazer a massa, descansa, pesa. Você olha pra ela agora, você vira aqui 30 segundos, voltou, ela tá ficando fosca, porque já tá cristalizando. Então, o produto, assim, fresco, tudo que a gente produz para consumo tudo que é altamente perecível, que não tem esses químicos de indústria, assim, nossa, é uma variação muito grande. Eles têm um tempo de mesa, né? Eles têm um tempo para ser consumido. Exato. Tem até aparência, tudo, aparência, né? Tudo. Porque as pessoas comem muito também com os olhos, né? Então a gente não pode entregar um produto que não... Ô, seu Geraldo, e uma última, eu acho que é a última pergunta. Da onde que veio o nome Fiorella? Então, quando a gente pegou esse nome, surgiu vários nomes. Naquela época, lá 30 anos atrás, as padarias tinham nome de margarina, a maioria delas. Então era Primor, Delícia, era isso aí. E na época tinha a marca Fiorella, que era a marca de uma margarina que tinha. Depois que a gente pôs a marca, a gente fez uma pesquisa. Fiore é flor, né? Em italiano. Fiorella é uma floreira.
uma floreira, né? E a gente, desde 93, a gente tentou fazer o registro da marca, e a marca, ela pertence a Vandenberg, que é a mesma da Gessi Lever, né? E no Brasil é uma coisa de louco, porque faz 30 anos que eles não utilizam a marca. E você não consegue... E eu não consigo utilizar. Ai, que absurdo. Nossa, porque não tem um negócio que assim, se... Por exemplo, você tem um período que o registro vale lá no INPI. Se venceu, porque normalmente é 10 anos, já poderia outra pessoa comprar, só que eles renovam. Mesmo sem utilizar a marca, eles renovam. Nossa. Então eles pagam pro INPI o domínio daquela marca. Pagam o domínio da marca. Ai, pelo amor. Não está utilizando, acho que não, né? E a gente é a primeira empresa, se eles deixarem a marca uma hora eles bobearem, né? A gente pega. Aí a gente registrou uma outra marca, né? E aí essa outra marca, né, que a gente tem registrado, que se um dia acontecer, a gente vai ter de mudar. Tem que transicionar. Existe já alguma coisa, já decisões jurídicas, né? Que a nossa, ela tem o registro na Junta Comercial do Paraná, uma marca Fiorella está no registro. Então, como é uma marca que está no registro do Paraná já há muitos anos, eles não... juridicamente não conseguiriam derrubar assim o nome, né? Ai, que bom. Essas questões legais assim de registro de marcas às vezes dão umas dores de cabeça, né? Eu nem sei como, mas eu consegui registrar Ana Brigadeiros. Eu imagino que é porque é Ana com 2 N's. Não sei como, mas foi também pra mim uma coisa contraditória, seu Geraldo, porque a minha mãe me incentivava muito a fazer uma marca. E eu falava, mãe, eu só vou fazer isso aqui por um tempo. Eu não vou trabalhar com isso. E ela, mas se você vai fazer, você tem que fazer bem feito. Porque eu sempre tive muita essa exigência, assim, e ajuda também dos meus pais. Aí eu lembro que ela comprou uma marca, assim, ela pagou pra criar uma logomarca, né, pra mim. Daí a gente, na época que foi fazer, eu ainda quis colocar a letra dela, então a fonte que tem é a letra dela mesmo, porque eu falei, bom, já que eu vou fazer, então eu quero uma coisa bem... E eu ainda ficava assim, gente, mas eu vou colocar meu nome, depois isso não dá certo dela. Mas não é só um pouquinho que você vai fazer? Tipo, agora você já tá preocupado se o negócio não vai dar certo. Mas aí eu lembro que com 1 ano que eu tinha mais ou menos a logo, eu ia no Senac, assim, eu batia ponto no Senac. Eu não sei como é que eles não me expulsavam de lá. Porque, como eu falei, por mais que eu achava que não ia ter um negócio, eu sempre queria saber o que eu tava fazendo. E aí lá eles me falaram que tem um programa do Sebrae, que eu sempre comento. Eu não vou lembrar o nome, mas eles subdiziam algumas coisas. Então, por exemplo, eu tinha que fazer o registro. O Sebrae pagava, tipo, 70% do valor e eu pagava 30%. Era uma coisa assim. Então, eu conseguia fazer todo o processo de registro de marca por um valor muito acessível. Porque eu era MEI, não tinha um faturamento alto, né? Não vendia, não tinha uma loja, nada. E aí, eu fiz o registro e aí a gente conseguiu registrar na Brigadeiros. Então, o Sebrae, até hoje é muito parceiro da Fiorella, mas a gente deve muito ao Sebrae. Acho que todo empresário, o tanto de consultoria que a gente fez, de apoio que a gente teve do Sebrae, né? Nossa, foi a estrutura que a gente criou foi sempre tendo essa consultoria do Sebrae. Que legal. Né? Realmente, assim, o que o senhor fala é que só me confirma que sozinho a gente não faz nada, não tem como. Eles fizeram, há menos de 1 ano atrás, fizeram uma entrevista com a gente na Fiorella e foi divulgada a nível nacional, né? Que legal. Sobre isso aí, né? Sobre as parcerias que a gente teve com eles. Que bacana. Nossa, mas eu sempre falo, gente, vai no Sebrae, que o Sebrae tem realmente uma solução. Você tem que buscar muita coisa, mas lá tem... Tem muita gente que monta um negócio e muitas vezes tem medo de falar do negócio dele para as outras pessoas, tem medo de buscar informação, né? E aí ele vai pela cabeça, pela intuição, né? Sim. E muitas vezes não é assim, né? Eu acho que tem um momento que a gente segue a nossa intuição à risca. Por exemplo, o senhor, para escolher o segmento. O senhor seguiu uma intuição que tinha um familiar ali, mas tem coisa que a gente não pode arriscar, né? Não. E eu falo, a gente tem que procurar quem sabe resolver. A gente não pode ficar conversando, às vezes, com um empresário que é de outro segmento. Ele não vai conseguir ajudar a gente, né? Então, eu acho o Sebrae sensacional também, gosto muito. E entender do negócio da gente é uma obrigação da gente. E buscar essas parcerias para fortalecer, né, a empresa, fortalecer a marca.
Né? Ô, seu Geraldo, então eu acho que a gente conversou sobre muita coisa. Tenho certeza que quem tá assistindo vai amar essa conversa, porque eu fiquei muito feliz. Espero que seja muito inspiradora. E eu quero te agradecer muito, muito por ter, assim, doado esse tempo pra esse projeto pessoal, meu, porque isso não tem retorno nenhum, né? A não ser o que o senhor vai deixar, assim, pras pessoas que estão assistindo. Então, eu quero agradecer muito mesmo, senhor, por ter topado, por ter vindo aqui. Pra mim é uma honra, eu vou guardar pra sempre esse momento. Vou ficar com o coração, assim, muito grato mesmo ao senhor. Eu fico feliz da gente ver a história da gente, né? E a história não terminou, ela vai continuar, Sim. Né? Igual eu falei, a gente já vem em processo das pessoas que estão na Fiorella, já está meu filho, está a filha do Darcy trabalhando também, né? De sucessão, né? E a empresa continua, né? Aí você vê quantas empresas que tem na cidade que tem 30 anos. Quantas empresas? Nossa, é verdade. Não é muitas. Conta não numa são muitas. mão, eu acho. Então, para a empresa prosperar, ela tem de estar viva no mercado. E para estar viva no mercado, ela tem de inovar constantemente, né? Acreditar naquilo que ela faz, acreditar na marca, acreditar nas pessoas, né? Acreditar no negócio dela, né? E é tão bom a gente dividir um pouco desse trabalho que a gente fez até agora, né, com as pessoas, né? Eu sempre sinto honrado em participar. Obrigada. E, seu Geraldo, eu sempre pergunto no final se tem alguma mensagem que o senhor deixaria. A gente já conversou sobre muita coisa, mas se tem, assim, alguma mensagem específica que o senhor quer deixar para o pessoal que vai assistir. É que o dono do destino da gente é a gente mesmo. Né? Ninguém vai fazer a tua história, né? Quem escreve a tua história é você. Né? Perfeito. Então, você que tem de acordar cedo, você que tem de correr atrás do teu sonho, né? Acreditar e correr atrás do sonho. Não basta acreditar, né? Tem que fazer ele ser real, né? E a pessoa, ela tem de sempre imaginar que sozinha ela não vai fazer nada. Né? Tem pessoa que, não, ela imagina o sonho dela realizando, ela mandando, ela fazendo, né? Mas a gente depende das outras pessoas para a gente ter sucesso, né? E quando você tem parceria com pessoas que te ajudam a construir, né? Você tem gratidão, você tem bastante satisfação de ver o negócio dando certo, mas você tem gratidão das pessoas que te ajudaram, né? Eu tenho bastante gratidão de todo. Quantas pessoas que já passaram na padaria que não estão, né? E que colaboraram com a nossa história, né? Então, o negócio da gente são pessoas, né? E graças a elas que a gente teve sucesso e tem sucesso. Sim, ai, eu amei tudo que o senhor falou, tudo que o senhor compartilhou, e eu penso que não é assim, o senhor tá passando uma coisa que multiplica, não é só uma soma trocar o conhecimento, ele multiplica, é infinito, assim, o que gera. E para agradecer ao senhor, eu quero deixar uma lembrancinha. São duas, na verdade. Opa! Espero que o senhor goste. Eu não trouxe nada, eu vim de mão vazia. Ah, capaz! Não precisava. A sua presença aqui é o mais importante, tudo que o senhor falou. Mas é uma lembrancinha com muito carinho para te agradecer por ter participado, seu Geraldo. Muito obrigado, eu fico muito feliz e me sinto bastante realizado, né, de tudo que eu fiz, do meu sonho, da minha família, de tudo que eu tenho, né, e vendo essa meninada que trabalha com a gente crescendo, né, que é o mais importante. Né? Não, mas ainda tem muito para o senhor fazer, ainda ensinar. Tem muita coisa, tá? Muito obrigado. Gente, é isso então. Eu agradeço todo mundo que assistiu e peço que vocês fiquem aí para os próximos episódios. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e até o próximo.